missa, é uma missa simulada, como se fosse, mas não é. Tá? Não é um teatro, não é uma encenação, é uma meditação, uma explicação do que acontece na missa, quais as partes da missa. É como você já deve ter visto aquele livro, A Missa Parte por Parte, né? Ou A Missa Explicada. Então é mais ou menos isso que nós vamos fazer hoje aqui. As leituras que nós escolhemos, a primeira leitura, o Salmo, e a segunda leitura são do dia de hoje, e depois o Evangelho. Vocês vão ver que eu vou pegar na Bíblia para ler, porque eu peguei o Evangelho da narrativa da última ceia de Jesus com os seus discípulos, né? Então, a gente escolheu esse texto porque é justamente a narrativa da última ceia, de onde brota a celebração da Eucaristia, tá bom? Então, não é uma aula também, nós estamos nos propondo a fornecer, digamos assim, uma meditação para que vocês consigam, quando vocês forem participar da missa, entender aquilo que está acontecendo. Porque o Concílio Vaticano II, ele se propôs, né, a resgatar a Eucaristia lá do primeiro milênio, do início das comunidades cristãs. Muita gente diz que o Vaticano II, vocês já ouviram falar, que é o grande concílio que ocorreu de 62 a 65 na igreja, de 1962 a 1965, alguns dizem que o Vaticano II criou uma novidade. Ele não criou uma novidade. O Vaticano II, quando disse que a Eucaristia podia ser celebrada não mais de costas, mas voltada para o povo, não mais em latim, mas na língua vernácula, quer dizer, cada país celebra na sua própria língua. Nós celebramos em português, na França se celebra em francês ou italiano, enfim. Então, essa liberdade, porque a Eucaristia, ela nasce de Jesus com os seus discípulos na última ceia, que nós vamos ler no Evangelho. Depois, ela era uma reunião que acontecia nas famílias, dentro das casas das famílias, e as pessoas se reuniam primeiramente para duas coisas: para partir o pão, para ouvir a palavra, e depois para partir o pão como memória daquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Tá certo? Bom, qualquer dúvida também, acredito que a gente possa fazer, né, alguma questão breve, simples. Nós temos aí mais ou menos 1 hora para fazermos esse nosso encontro, essa nossa meditação. Então, com tranquilidade, nós vamos transcorrer. Eu não estou usando a estola, eu estou apenas com uma túnica para justamente dizer, nós estamos aqui fazendo como se fosse uma missa seca, uma simulação de missa. A Adélia Prado tem uma frase que ela diz, dentro das suas poesias: deixem a missa ser missa, né? Porque às vezes existe uma profusão, uma quantidade de coisas nas missas, e a gente perde muitas vezes o foco daquilo que é essencial. O essencial da missa são as duas mesas que nós temos na missa. A mesa da palavra, a qual a gente ouve o próprio Deus falando. Não é o leitor, não é o padre, mas é o próprio Deus quem fala para o seu povo. Então, a primeira mesa que a gente participa na Eucaristia, a mesa da palavra. E se vocês olharem nas igrejas, existe sempre uma espécie de estante que se chama de ambão, é onde Deus fala ao seu povo. E depois existe uma outra mesa um pouco maior, que se chama altar, né? Que é onde o sacrifício do corpo e sangue de Cristo se renova, se repete, e Cristo nos dá, sendo pão, Ele nos dá também seu alimento, seu próprio corpo e sangue. Tá certo? É interessante a gente saber, antes de mais nada, que dentro de uma igreja, quando a
A Eucaristia geralmente acontece dentro da igreja, né? Existem alguns elementos importantes. Dois eu já falei. O primeiro deles qual que é? É o ambão e a mesa da palavra. Depois existe o altar, que é a mesa do pão, do corpo e sangue de Cristo. Mas existe um outro lugar importante também, que é o espaço da Assembleia Litúrgica, onde as pessoas tomam o seu lugar. E um outro lugar, a cadeira do presidente, que é onde o presidente, em nome de Cristo, preside a Assembleia que está reunida. Então, o altar, o ambão, o espaço da Assembleia reunida, vocês se lembram, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. E a cadeira do presidente, que é de onde o presidente conduz a Assembleia. Uma coisa interessante, né, que o presidente da celebração, que a gente chama de presbítero, ou o padre, né, ou o frei no caso, mas o frei é um padre, que preside a Eucaristia, o religioso que tem o sacramento da ordem, né, que é ordenado, ele se reveste para a celebração. Né? Ele coloca geralmente uma túnica, né? Coloca uma estola, que é aquela faixa que tem as cores litúrgicas, né? Aquelas cores não é porque hoje eu estou gostando do verde, vou usar um verde, ou vou usar um vermelho, não. Aquelas cores têm toda uma simbologia também. Mas, e também domingo, às vezes uma festa mais especial, coloca uma outra capa ainda por cima que se chama de casula. Né? O significado disso o que é? Quando a pessoa do presidente, do padre, se dispõe a presidir a Eucaristia, não é mais o padre tal, não é mais o fulano ou o cicrano, ali ele está em nome do Cristo presidindo a Assembleia. Por isso que ele coloca, né, uma veste que, digamos, anula a sua pessoa para que ali ele esteja conduzindo uma comunidade. Entendeu? Então ali ele é realmente, como a palavra diz, ele é ministro. Porque ministro está em função de alguma coisa. Né? Então o padre, quando ele se reveste, existe inclusive algumas orações previstas para isso, enquanto ele se reveste, ele pode fazer, pode, não é obrigado. Ali é como se ele estivesse assim, que a graça do Cristo esteja com ele, para que ele conduza a celebração. Então, a celebração, não vou falar aquilo que eu quero, agora eu quero dar o meu recadinho, e aí eu vou usar a Eucaristia para dar o meu recadinho. Não. O recadinho que se dá na Eucaristia é sempre a partir da palavra de Deus. Ali não é a minha vontade que deve ser feita, mas é, né, a vontade do Cristo. A Assembleia que está reunida tem a predominância. Vocês entendem? Por isso que ele se reveste. Por isso que não vai aparecer a roupa que eu mais gosto, mas vai aparecer a veste do meu serviço, do meu jaleco, o meu avental, a minha opa, que é a túnica, no caso que a gente chama. Então, nós vamos dar início à nossa celebração, e aí eu vou explicando assim, parte por parte. Então, o povo está reunido. Interessante que a missa começa na casa de vocês. Tá? A missa não começa na igreja, começa quando vocês se dispõem a ir à missa. E o padre nunca invoca a Santíssima Trindade. Vamos começar invocando a Santíssima Trindade. Não. A Santíssima Trindade, a partir do momento que a Assembleia está reunida, a Trindade já está junto com o povo. Onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei no meio deles. Então nós não vamos invocar a Trindade. Nós vamos lembrar que nós somos reunidos em nome da Trindade Santa, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí a saudação paulina, geralmente é tirada da Bíblia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. E vocês respondem:
Quando a gente se reúne para a Eucaristia, nós lembramos que somos imperfeitos e somos necessitados da misericórdia de Deus. Então, nós nos reunimos diante de Deus e lembramos que Deus é grande, Deus é o tudo da vida e nós estamos a caminho desse aperfeiçoamento. Somos ainda imperfeitos e incompletos. Por isso, e a gente tem certeza de que Deus é misericórdia. Por isso, não é, digamos assim, uma confissão que a gente faz, mas a gente lembra, somos todos pecadores e nós confiamos na misericórdia de Deus. Por isso, numa atitude de humildade, vamos confessar os nossos pecados, lembrando que somos pecadores. Vamos rezar aquela oração? Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, anjos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nós não vamos rezar o Glória, mas geralmente algumas missas, como as missas dominicais, ou alguma missa que é tida como solenidade, né, que ocorre às vezes até durante a semana, como São Francisco de Assis, que ocorreu no dia 4, para nós aqui na paróquia, ele é nosso padroeiro, é uma solenidade. Né? Então nós rezávamos o Glória. O Glória ele tem a estrutura, ele é um hino de louvação, e ele tem que louvar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qualquer canto do Glória que vocês pegarem, vocês podem olhar que ele tem essa estrutura de louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Se não tiver isso, ele é apenas um enfeite, tá? É apenas um outro canto, às vezes alegre, até bonito, mas o Glória precisa ter aquela estrutura do Glória ao Pai, do Glória ao Filho. O Pai geralmente é louvado porque ele cria. O Pai é o Criador. O Filho é o que salva, né? E o Espírito Santo é aquele que consola, é o defensor, é o advogado. Então, todo Glória que vocês observarem, a letra do Glória, quando é fiel ao original, ela tem essa estrutura trinitária que a gente fala. E aí depois, nós entramos na oração da coleta. A oração da coleta é a intenção que reúne as intenções que a Assembleia trouxe no coração. Você já lembrou o que você vai rezar hoje na Eucaristia? Às vezes é pela saúde de alguém, ou pelo relacionamento, a família que está difícil, ou você está precisando de mais fé, talvez, está precisando de mais coragem. Então isso tudo você coloca também no coração de Deus. E a oração do dia, a oração da coleta de hoje, diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos a amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tá? Isso que nós fizemos agora se chama de ritos iniciais. Os ritos iniciais, esse primeiro bloco, feito pela saudação do presidente, pelo ato penitencial, pelo Glória e pela oração da coleta. Feito isso, nós partimos para um outro momento, ainda dentro do primeiro grande bloco da Eucaristia, da mesa da palavra, que agora nós entramos ouvindo a palavra de Deus. Agora Deus vai nos falar, por isso que nós vamos ouvir as leituras, tá bom? E geralmente, uma leitura do Antigo Testamento, um salmo, aí uma leitura do Novo Testamento aos domingos, porque no dia de semana só tem uma leitura e um salmo, e já passa para o Evangelho, e depois o Evangelho, obviamente. Aliás, a segunda leitura geralmente tirada do Novo Testamento, uma carta paulina, a carta de Tiago, ao Pedro, enfim, é uma carta do Novo Testamento.
e depois o Evangelho. Tá bom? Então vamos ouvir as leituras. O profeta Jeremias. Isso diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Maravilhas fez conosco o Senhor. Nossos lábios e canções. Maravilhas fez conosco o Senhor. Mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós ouvimos uma leitura, no caso hoje do profeta Jeremias, um salmo, que é o Salmo 125, se eu não me engano, e agora uma carta, um trecho da carta aos Hebreus. Isso, liturgia da palavra, existe uma dignidade. Só que o Evangelho, ele tem, digamos assim, um lugar especial dentro dessa liturgia da palavra, por isso que a gente escuta o Evangelho de pé na igreja, E antes do Evangelho, geralmente se faz o quê? A gente canta um aleluia, se não for no período da quaresma, a gente canta um aleluia, porque a gente está preparando o coração para se tornar uma terra boa, para que os nossos ouvidos possam ouvir e acolher essa palavra que vai cair dentro dos nossos corações. Então, o Evangelho ele está no topo, digamos assim, dessa dignidade. É como se os profetas falaram, os escritores sagrados escreveram, mas o Evangelho agora é o cume da revelação de Deus falando ao seu povo. E a gente não pode perder de vista que Jesus é o auge da revelação de Deus. É como se todas as outras leituras preparassem o Evangelho, mas Jesus é a revelação própria de Deus que fala a todos nós. Como são escolhidas essas leituras? Quem escolhe? Olha, isso é uma questão ampla, porque isso são centenas ou dezenas de séculos, na verdade, porque teria que haver todo um curso, na verdade, para explicar, porque as leituras, elas têm alguns ciclos, Por exemplo, dia de semana, existe um lecionário chamado ferial, que é dos dias da semana, e que se alterna em anos A, B e C, Então, nós estamos esse ano, por exemplo, no evangelista Marcos, que é do ano B. Ano que vem, o evangelista de referência vai ser Lucas, porque estaremos no ano C. E assim, 2020 volta para o ano A, que tem como Mateus referência. Bom, isso é uma coisa. Durante a semana, você tem o evangelho, o lecionário dos dias de semana, e que se divide em anos pares e anos ímpares. Então, esse ano, ano 2018, nós lemos textos dos anos pares. 2019, vamos pegar textos dos anos ímpares. E assim vai se sucedendo ao longo dos anos. Digamos, esse cronograma, essa lógica é muito difícil de dizer para você assim em poucos minutos, porque isso foi sendo cunhado ao longo dos séculos nos mosteiros, pelos santos padres da igreja, os antigos santos, que foram, como também as leituras, ou melhor, os textos eucológicos, que são esses textos de orações. Uma oração, eu já rezei aqui, essa chamada oração da coleta. Isso tudo foi surgindo ao longo dos séculos na igreja. E o elenco das leituras também foi
sendo, digamos, pensado, né, ao longo dos séculos. E claro que o Concílio Vaticano II, que ocorreu de 1962 a 65, ele pega tudo isso, amplia, atualiza esse elenco para que, de acordo com as realidades, as festas litúrgicas, seja mais acessível às pessoas. Mas uma coisa que é interessante a gente saber, as leituras que nós estamos lendo hoje aqui, se você for à Itália, serão as mesmas leituras. Se você for ao Japão, onde existe a Igreja Católica, vão ser as mesmas leituras, porque é o mesmo calendário litúrgico, tá certo? Que a Igreja Universal, né, segue, tá? E claro, então, no Vaticano II porque essas leituras, na verdade, antes do Vaticano II, talvez os avós de vocês pegaram isso, não era servido para as pessoas. Esse momento da palavra não era servido para as pessoas. As pessoas vinham à missa, mas elas faziam durante a missa uma novena, né? Enquanto o padre de costas celebrava a missa. Então, enquanto o padre lia os textos da Bíblia para ele, de costas, virado para a parede, uma senhora rezava o terço, o marido dela fazia uma novena para São José, a outra fazia uma novena para Santo Expedito. Então, não existia essa partilha, esse acesso à palavra. Tá? Então, o Vaticano II que devolve isso para as pessoas. Tá certo? Então, eu não sei se mais ou menos porque é uma aula à parte quase. Deixa eu só perguntar uma coisa. Normalmente faz, né? Primeira leitura, depois o salmo, eles podem ser cantado ou falado? Ou ele tem que ser. Tanto faz. Tanto faz. Existem melodias para a salmodia. Né? Existem melodias, mas depende. O ideal é que seja cantado. Vamos então aclamar o Evangelho cantando que todo mundo conhece. Aleluia, aleluia, o Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: Eu lhes garanto, um de vocês vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e um a um começaram a perguntar: Por acaso sou eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que se serviu comigo do prato, esse me entregará. Filho do homem se vai, como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do homem for entregue. Seria melhor que esse homem não tivesse nascido. Judas, seu traidor, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você o disse. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebam dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Eu lhes digo, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Vocês podem sentar um pouquinho? Então, uma coisa para a gente saber também, que na missa existem algumas procissões, né? A primeira procissão seria a procissão da entrada,
do presidente com a equipe de celebração para o altar. A outra procissão é essa que eu fiz do altar para o ambão, que geralmente nas missas mais solenes, não sei se vocês já participaram de alguma, em que fica um livrão, né, que é quase uma arma em cima do altar, que é mais que um tijolão, né? Se chama Evangeliário. É um livro pesado, dá uns 10 quilos pelo menos, por isso que eu disse que é um perigo, se cair no pé de alguém. Aquele livro, ele vem em procissão, trazido em procissão para o ambão. É uma outra procissão também. A outra procissão, quando os fiéis levam para o altar os dons, né, do pão e do vinho. Alguma oferta, pode ser um donativo, pode ser um bem material, pode ser um dinheiro, né? Elas trazem isso para o altar. A outra procissão, a procissão das pessoas que vêm para o altar para receber a Eucaristia, para comungar. E a última procissão, a da saída do altar, que o ideal é que fosse do altar para a porta de entrada da igreja. E ali então se encerra a celebração. Bom, isso só para vocês saberem. Então, o Evangelho, eu disse que ele tem uma dignidade especial dentro do bloco da liturgia da palavra, porque vocês cantaram aclamando o Evangelho. Eu disse para vocês: o Senhor esteja convosco, né? Vocês disseram: Ele está no meio de nós. Nós fizemos sobre nós 3 cruzes. Vocês fizeram também? Aqui na testa, na boca e no coração. Existem nuances de interpretação, né? Uma delas seria abrir, Senhor, a minha mente, né, para que eu possa entender. Abrir os meus lábios para que eu possa falar. E abrir também o meu coração para que eu possa acolher, guardar e amar essa palavra. Então, a mente, a boca e o coração. Alguns vão dizer que também está ligado aos sentidos, às emoções. Bom, mas o principal é isso, né? A mente do entendimento, a boca que fala e o coração que guarda e sente. E depois, o presidente geralmente faz uma cruz sobre o livro, né? Para dizer que o livro, ele é sagrado também. Por isso que a palavra de Deus, ela nunca deveria ser proclamada de qualquer folhetinho, né? Aqueles folhetinhos que são muito descartáveis. Depois da missa, às vezes eles vão parar em qualquer lugar, até cesta de banheiro, eles vão parar muitas vezes. Então, a palavra de Deus, ela tem um caráter sagrado que não deveria de dar essa impressão, né, de uma coisa provisória que se usa aqui e se descarta ali. Mas o livro em si é sagrado, tá? E eu escolhi o Evangelho da narrativa da última ceia, porque mostrou para nós que a missa, ela brota do encontro de Jesus com os seus apóstolos, seus 12 apóstolos. E o que Jesus fez nesta última ceia? O que Jesus fez? Primeira coisa, ele se reuniu com eles, né? E o que ele fez depois? Instituiu a Eucaristia. E a Eucaristia foi instituída com um material, né, com alguma coisa que ele pegou. E o vinho. Mas ele pega o pão e faz o quê? Ele dá graças. Né? Dar graças é agradecer, é abençoar. E depois ele pega o vinho e faz o quê também? Ele deu graças também, depois ele distribui. Né? Bom, a gente vai explicar depois que na maioria das nossas igrejas, hoje em dia, a gente comunga do pão, né? E acaba que o vinho fica no altar, para os ministros às vezes consomem. Depois a gente pode falar sobre isso. Então nós vamos entrando no seguinte oração, nós vamos entrando agora no segundo bloco, né? Mas eu queria ainda dizer para vocês que a liturgia da palavra, ela
feito o Evangelho, vocês participam da homilia. Vocês sabem o que quer dizer homilia? Conversa familiar. Homilia não é sermão. Sermão é uma outra coisa. Sermão é você pegar um tema, né? Vamos supor, sobre o amor em São Francisco de Assis. Então, o sermão vai tratar sobre o amor em São Francisco. Aí vai ser um sermão, um tema. A homilia é você partilhar das leituras. Homilia quer dizer conversa entre pessoas de uma mesma família. Sermão é quando você elege um tema e aí você vai fazer um sermão sobre aquele tema. Pode ser sobre o valor da vida humana. Então, eu vou fazer um sermão sobre isso, achar os argumentos para falar sobre o valor da vida do ser humano. E aí eu vou defender, isso é um sermão. Homilia a partir da palavra, que é o ideal, né? A Eucaristia está embasada na palavra e a gente partilha essa palavra. Bom, feita a homilia, domingo vocês rezam, nós rezamos, né? O creio, porque dentro do creio estão os principais itens da nossa fé. Que Jesus é o Filho de Deus. Quais outros pontos? Que Jesus se encarnou, que Jesus viveu, que ele era filho de quem? Da Virgem Maria, que ele padeceu, foi sepultado, morto, ressuscitado, né? Então são os pontos. É como acontece esse movimento. A gente ouve a palavra de Deus e aí a gente diz: nós estamos de acordo com essa palavra que nós ouvimos, nós concordamos com essa palavra. E agora então a gente vai rezar o creio. Por isso que a gente reza o creio, porque nós estamos de acordo que aquela palavra que nós ouvimos é digna da nossa fé. E, inclusive, no creio também, a gente reza, né? Nós cremos na Santa Igreja Católica. Uma coisa muito interessante para nós é percebermos que quando a gente fala da igreja, né? Na verdade, igreja somos todos o povo de Deus. Porque às vezes a gente acha assim, está rezando, mas então está rezando só pelo Papa, está rezando pelos bispos. Aí se a pessoa tem uma coisa contra, aí ela já, eu vou rezar a Santa Igreja, né? Mas na verdade ela está rezando por ela mesma, entendeu? Porque ela é batizada também, essa pessoa que está ali na Assembleia, ela não foi trazida de arrasto, ela veio no mínimo com as próprias pernas. Então, ela também é uma filha, um filho de Deus. Ela está rezando por ela mesma, por aquela pessoa ali, né? Então, toda a vida que a gente reza, e na oração eucarística nós vamos entrar, a gente reza algumas vezes pela igreja, mas a igreja como comunidade de todos os batizados e batizadas que estão no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Claro que a gente reza também pelo Papa, né? Como é bom a gente rezar pelo Papa Francisco, né? Pelos bispos que têm a função de conduzir, claro, porque se não tem ninguém que conduza, vira a casa da mãe Joana, né? Então tem que ter alguém que conduz, claro. Mas igreja, se a gente entender só no sentido de, como se fala, hierarquia, a gente empobrece, né? E fica tudo na miséria, no nosso sentido espiritual. Igreja somos todos nós. Então, feito o creio, que é a nossa aprovação, aquilo tudo que nós estamos celebrando, a nossa fé, a gente dirige as preces para Deus. Então Deus primeiro falou para nós. Nós ouvimos Deus falar nas leituras. E agora nós falamos a Deus pelas preces que nós dirigimos. Tanto que existe uma questão didática nisso. O ideal é que as leituras sempre sejam feitas do ambão, de onde Deus fala ao seu povo. E as preces sejam sempre feitas de uma outra instante, que é de onde o povo fala para Deus. Então, é uma dinâmica didática para que também isso entre
na compreensão das pessoas que Deus nos fala e depois nós respondemos a Deus agradecendo ou pedindo a Ele de um outro lugar também que representa o nosso espaço, que geralmente é uma estante disposta na Assembleia. E aí nós entramos num outro segundo grande bloco, que eu dizia, os dois grandes momentos: a mesa da palavra, composta pelos ritos iniciais, o ouvir a palavra, a partilha da palavra, que é a homilia, o creio quando há, as preces quando são preparadas também. Feito isso, então, se fecha o momento da mesa da palavra. E aí a gente entra no rito eucarístico, que é quando a comunidade apresenta a sua vida ao Senhor, por ela mesma, pelo canto, pelos dons que a comunidade também apresenta. Uma coisa muito importante a gente perceber: quando Jesus toma o pão e o vinho, eram os principais elementos que Jesus tinha. O pão e o vinho, na cultura judaica, simbolizavam tudo o que de melhor a cultura, a vida das pessoas tinham, produziam, e era para eles sinal da vida, da abundância, da fartura, da bênção de Deus. O vinho, símbolo da alegria, símbolo da saúde, e o pão, símbolo da vida por excelência. Jesus se fez pão e disse, esse é o pão da vida, esse é meu corpo, e esse vinho é agora o meu sangue. Bom, para nós também tem o mesmo significado que para Jesus. E o que eu queria dizer é que nesse pão e nesse vinho, ali estão condensadas ou condensados tudo aquilo que nós somos. É como se o pão e o vinho fosse a síntese da nossa existência. É porque nós não temos outra coisa melhor para oferecer. Tudo que nós temos estão representados no pão e no vinho. Por isso que a gente traz o pão e o vinho para o altar, como símbolo da nossa essência, como símbolo da nossa vida. De tudo aquilo que nós oferecemos para Deus, se resume nesse pão e nesse vinho. E claro que nós temos a missão na África, Vocês sabem, até lá no fundo da igreja tem vários banners. Então lá na África as pessoas levam também para o altar. Claro, o pão e o vinho não pode faltar, mas as pessoas também levam galinha, levam outros animais, bodes, carneiros, não sei mesmo o que, levam e oferecem aquilo para a missa. Depois o que é feito eu não sei. Mas o momento do ofertório, que o nome mais correto seria a apresentação das oferendas, é o símbolo da comunidade que se oferece junto com Jesus naquele altar do sacrifício. Tranquilo? Então, nós vamos fazer agora o ofertório. Vou tomar água. Nós escolhemos hoje trazer pão, porque a hóstia que nós consagramos na missa é pão também, é um pão trigo e água, porque o pão que Jesus consagrou era um pão sem fermento, e a hóstia daquele jeito, fininha e tal, por uma questão prática. Imagina, porque o pão consagrado, o pão feito corpo de Cristo, ele também não pode se perder, ele tem que ser, se sobrar alguma coisa, tem que ser conservado, não pode ficar caindo coisas, migalhas no chão, enfim, ele tem todo um prato especial, assim como também o vinho. Então, a hóstia facilita esse cuidado. Hoje nós trouxemos pão para vocês terem bem presente que a Eucaristia, o pão que nós usamos
na missa é pão, né? É pequenininho, mas a gente não vai à missa para encher o estômago, a gente vai para alimentar a fé, tá? Então, por isso que, mas não haveria problema se a missa também fosse, na missa fosse consagrado um pedaço de pão, mas por uma questão de, como falei, de ordem, prática, questões assim importantes que na verdade se usa a hóstia. Bom, existem algumas orações que o presidente da Assembleia reza quando ele toma o pão. Vocês lembram que a narrativa, todas as narrativas da última ceia falam que Jesus tomou o pão e deu graças. Na missa também é feito isso. Estando o pão sobre o altar, o presidente toma em suas mãos, em nome de Cristo, e ele reza: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão, fruto da terra e do trabalho humano que vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. E a Assembleia reza, só que geralmente tem um canto que a Assembleia está cantando, então não se reza, mas o presidente faz essa oração que eu fiz. Ele oferece a Deus o pão como fruto da terra e do trabalho humano que vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. A Assembleia geralmente reza: bendito seja Deus para sempre. E aí, o cálice com o vinho e um pouquinho de água, uma gota geralmente, para simbolizar o quê? A divindade de Cristo. O vinho, quantidade maior. E uma gota da água, ou de água, para simbolizar a nossa humanidade. Então, a humanidade e a divindade, humano e divino, no mesmo cálice. E aí, o presidente reza novamente: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho humano que vos apresentamos, e agora se vai tornar para nós o vinho da salvação. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja este sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Então, nós oferecemos um sacrifício de coração contrito, e a gente pede para que o Senhor olhe com generosidade esse sacrifício. E aí vem o outro gesto de lavar as mãos. Não. Se subentende que lavar as mãos não pode fazer. Se subentende que o presidente já tem entrado com as mãos limpas, para a missa. Tá? Ele vai fazer, isso aqui é um gesto, pode segurar. Esse aqui é um gesto de purificação. É um resquício ainda trazido do antigo tempo, quando se recebiam, por exemplo, animais, fruto realmente da terra, que poderia ser batatinha, bananas, e se tomava desses frutos, aves, pássaros, enfim. Então imagina como ficavam as mãos, que precisavam realmente serem lavadas. Atualmente a gente não lida mais com essa abundância de frutos, mas se mantém o gesto de purificação. Então a gente reza para que o Senhor nos purifique dos nossos pecados. Essa oração que a gente reza, para que o Senhor nos purifique dos nossos pecados, porque o presidente que está presidindo a celebração, ele não é um ser perfeito, ele não é um ser angelical, ele é um ser humano revestido, ordenado para essa função também, como para outros sacramentos e outras funções,
mas ele precisa também, como a carta aos Hebreus hoje vai dizer, ele também precisa ser perdoado dos seus pecados, né? Porque tem gente que acha que o presidente é um ser de outro mundo, né? Não, nós somos deste mundo, tá? Nós vamos entrar então agora na liturgia eucarística e nós vamos, aí temos mais uma oração, né, que é a oração do dia, quando ele diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a Assembleia responde: E aí a oração sobre as oferendas dispostas sobre o altar, hoje: olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E aí nós entramos no momento chamado prefácio. Prefácio é uma palavra que quer dizer fazer aquilo que está antes. Prefácio é aquilo que está antes da consagração, que geralmente tem várias opções. Vamos pegar aqui da oração eucarística número 2, deixa eu só localizar aqui, que hoje que aqui é tudo ao vivo e a cores, né? Então vamos pegar o prefácio que diz assim: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem Maria. Morrendo no leito da cruz, ele nos libertou da morte. Ressuscitando dos mortos, ele nos garantiu a vida eterna. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, aí cantando a uma só voz, e a Assembleia vai cantar o Santo, né? O Santo é uma aclamação que a Assembleia faz também. Inclusive tem um trecho que lembra, né, a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Hosana, né, ao Senhor, é bendito que vem em nome do Senhor. Quer dizer, Hosana justamente uma palavra que quer dizer aclamar aquele que vem. Então, nós estamos aclamando o Senhor. E aí nós entramos então na oração eucarística. Tem várias orações eucarísticas. Dia de semana, a mais usada é a número 2, é uma oração completa, claro, e é uma oração mais breve também, mas tem orações belíssimas. Vocês pegam o Missal, por exemplo, que é aquele livro que fica geralmente na sacristia, tem orações ali belíssimas, de densidade teológica muito grande, que eu às vezes fico pensando se as pessoas conseguem absorver aquilo, porque a gente vai rezando na liturgia e tem uma densidade muito grande que precisaria de uma meditação, às vezes, para cada colocação. Então, nós vamos entrar agora, depois do santo, no momento chamado consagração, que diz assim: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. E aí a Assembleia responde: santificai nossa oferenda, nossa. Eu não vou passar toda a oração eucarística, mas o que eu quero lembrar é que toda a oração eucarística é aquilo que Jesus fez, o gesto de dar graças. Eu já dizia antes que quando eu tomei o pão e o vinho e disse, né, bendito sejais, Deus Altíssimo, pelo pão, pelo vinho, fruto da terra, fruto da videira, é a ação de graças. E a oração eucarística
é essa grande oração de ação de graças também, que ali a comunidade, em nome ou melhor, o presidente da celebração, em nome da comunidade, está fazendo a Deus. Tá? Feito isso, então, quando se faz a chamada anamnese, né? Dentro da oração eucarística tem essa anamnese, tem gente que tem amnésia, né? Que é o esquecimento. Né? Quando você esquece, você tem uma amnésia. Anamnese é a recordação. Quando nós fazemos naquela noite, né? Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, é a anamnese, a recordação daquilo que Jesus fez. Depois, com o vinho, a anamnese daquilo que Jesus fez com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Aí vem aquela aclamação, eis o mistério da fé, que a Assembleia recorda que a Eucaristia é a recordação da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e diz: vinde, Senhor Jesus. Segue a oração eucarística, a ação de graças, né? Continua aí rezando sim pela igreja, pelos vivos, pelos mortos, né? A gente lembra dos falecidos, e depois termina com o quê? Com o por Cristo, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quer dizer, a liturgia é cristocêntrica, né? Ela tem o Cristo como centro. Pena que depois do por Cristo as pessoas se esquecem de dizer o amém. Vocês já viram que às vezes quando a gente pega, né, geralmente pão e vinho, por Cristo, com a voz Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vocês foram generosos. Mas às vezes nas assembleias o pessoal deixa um vácuo, né? Não responde. E ali está novamente a grande aprovação da Assembleia para dizer que tudo aquilo que foi rezado na oração eucarística é verdade. É verdade, nós acreditamos, e por isso que a gente diz amém. E feito esse momento, a gente entra dentro da liturgia eucarística, dentro de um outro espaço, de um outro momento chamado rito da comunhão, com a oração do Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso? Pode sentar. Até eu fui induzido no amém agora. Esse amém no final do Pai Nosso não existe. Porque o Pai Nosso, uma que foi ensinada por Jesus, né? E Jesus não colocou o amém na oração do Pai Nosso. A outra é porque a oração do Pai Nosso é como se ela continuasse. Porque o presidente da celebração ele já segue dizendo assim: livrai-nos de todos os males, ó Pai, que a gente reza, né? Livrai-nos do mal. E aí o presidente continua: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, né? Essa vida a gente vive esperança, aguardando a vinda do Cristo Salvador. Então, o Pai Nosso não tem fim. E depois entramos na oração pela paz, que geralmente é uma oração do presidente. Na liturgia, existe uma alternância entre as orações presidenciais, que são as orações que geralmente o padre faz, e as orações da Assembleia. Como essa oração pela paz é uma oração do presidente, né? Assim também, daqui a pouco a gente vai ver que o Cordeiro de Deus é uma oração da Assembleia. É uma oração da Assembleia. Tá certo? Então, nós rezamos pela paz, e existe um gesto muito bonito na celebração, que pode ser geralmente esse momento do dito abraço da paz, né? Alguns às vezes preferem fazer logo no começo da Eucaristia, se cumprimentar, aquele abraço, aperto de mão, outros no final. Eu acho
que ele está bem colocado ali onde ele está, se bem que eu já transferi ele para frente ou para trás também, não tem problema. Mas ele está bem colocado por quê? É um momento que antecede a nossa aproximação do pão, do corpo e sangue de Cristo. E ele tem uma mensagem, né? Eu já falei isso numa outra missa para nós aqui, que ele mostra que nós somos a Assembleia dos Reconciliados. No fundo, quem participa da Eucaristia é uma pessoa que está reconciliada consigo, com Deus e com as outras pessoas. Por isso que ela dá um abraço para a paz, por isso que ela deseja a paz. Quem tem paz dentro de si não consegue desejar a paz para outra pessoa. Até pode desejar, mas vai desejar da boca para fora. Então, a verdadeira paz, ela só sai de dentro de nós se realmente existe paz dentro do nosso coração. Por isso que a gente diz, antes de nos aproximarmos do banquete, né, saudai-vos com um abraço da paz. E aí as pessoas geralmente se saúdam. É um gesto que pode também ser suprimido, né, ou omitido. Ele não tem uma, digamos assim, não é fundamental, porque a paz, né, ela já se subentende também de quem esteja participando. Feito isso, né, é interessante que se não existiu o abraço da paz, se ele foi omitido, né, que também não se dê, porque logo em seguida, a oração ali da Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, alguém vai puxar o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus é uma oração que requer que os nossos olhos estejam voltados para o altar. E o nosso olhar, a nossa mão não esteja fazendo outra coisa, mas que o nosso olhar esteja bem voltado para o altar, porque o presidente da celebração vai partir o pão. E aí requer que a gente esteja olhando, porque nós vamos rezar, Cordeiro de Deus que tirais. E é uma oração da Assembleia que o ideal não seria o presidente puxar essa oração, porque ela é da Assembleia. O presidente ali parte o pão, e a Assembleia, enquanto ele parte o pão, a Assembleia reza Cordeiro de Deus, né? Que geralmente a Assembleia reza 3 vezes, né? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, repete, né? Tende piedade de nós, e depois dai-nos a paz. Mas é uma oração que poderia se estender quanto fosse necessário para terminar a fração do pão. E só depois, então, dai-nos a paz, né? Mas sempre as pessoas ficam meio engessadas, né? Aquelas 3 vezes ali, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Às vezes a gente está fracionando o pão e já acabou o cano e poderia estar repetindo enquanto, porque ele lembra esse cordeiro, né? Na oração da missa, que ocorre várias vezes, é o cordeiro levado ao matadouro, né? Que é Jesus. É o cordeiro que se doou, que morreu por nós. E agora, olhando para esse pão que é partido, né? Jesus teve a sua vida fracionada também, para nos alimentar, né? Então essa memória, na verdade. E enquanto existia essa fração do pão, essa oração podia ser rezada, e aí se conclui: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu vou convidar a Fernanda para me ajudar a partilhar o pão, e vocês vão ver, vocês podem depois ir rezando o Cordeiro, tá? O presidente da celebração, ele geralmente faz uma coisa, vocês podem observar, ele faz um gesto, que ele pega um pedaço do pão e põe dentro do cálice, né? Essa união, são 2 significados. Um deles, para dizer que quem comunga do pão está comungando do cálice também, é a unidade. Não existe separação do corpo e sangue de Cristo. A outra vem de uma questão simbólica da história, para dizer que a missa que era celebrada pelo bispo na catedral está em unidade
com a missa celebrada nas demais igrejas. Tem esses dois significados, a unidade, pão e vinho, o corpo e o sangue, uma coisa só. E depois a unidade, vamos dizer assim, fraterna das comunidades. A missa do bispo, que o bispo é o cabeça da igreja local, né, da diocese, está em unidade, está em sintonia com todas as outras eucaristias que são celebradas. Por isso que esse pedacinho de pão ali no cálice. Então, o ministro da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, ele não precisaria tocar no vinho se ele pegasse só a hóstia ou Não precisa. Não precisa, porque quem comunga de um está comungando do outro, entendeu? E então é isso. Por questões de praticidade, né? Hoje em dia, às vezes quando tem missas com poucas pessoas, às vezes a gente até faz sobre as duas espécies, né? Mas uma igreja cheia, como é que pode às vezes pingar, demoraria muito, por mais recipientes que a gente tivesse, cálices, né, distribuídos pela igreja, tem a dimensão prática também, né, em tudo isso. Tá bom? Isso. Na verdade, a gente, o guardador, precisa estar em sintonia com o celebrante, porque a gente começa o cordeiro exatamente na hora que começa a fração. A gente não pode puxar o cordeiro antes do celebrante que está conduzindo, né? Exato. Aconteceu já algumas vezes de eu ainda estar dando o abraço da paz, de repente eu já ouço lá o instrumento cantar, os cantores puxar o cordeiro e eu tenho que voltar. Mas na verdade é o altar quem dá o pão. Então o cordeiro ele brota justamente como uma oração a partir da fração. Não existe a oração do cordeiro se não houver fração do pão, entendeu? É a fração do pão que inspira a oração do cordeiro de Deus. É só uma coisa, antes, né, na hora da consagração, voltando um pouco a missa, né? Então, assim, a hora de tocar o sino. Porque antigamente não se tocava o sino, né? Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, porque na hora, qual é o momento certo? A sineta, né, esse sinetinho, ele é um resquício ainda, só para a gente entender, das celebrações antes conciliares. Né? Diante do concílio, quando a missa era celebrada de costas, então a acólito, né, era o sacristão, na verdade, chamado, ele tocava uma sineta para dizer para as pessoas que tinha uma coisa importante para elas olharem. Então, geralmente o padre estava de costas, e aí cada um, como eu falava antes, um estava fazendo uma ladainha, outro estava fazendo um terço. Na minha terra, tem um pessoal mais antigo, eles dizem assim: você foi do terço hoje? Na verdade, está perguntando se a pessoa foi para a missa ou se a pessoa foi para a celebração da palavra, né? É resquício dessa época. Então, o presidente da celebração estava de costas, fazendo as leituras, a celebração da Eucaristia, e aí o sacristão, quando ele elevava a hóstia, ele tocava a sineta para as pessoas erguerem os olhos e olharem. Então vem dessa época, para dizer que está no momento principal. Né? Depois a gente vai ter que ver a questão do momento principal, mas vem desse momento. Agora, o que mais assim hoje em dia se usa é o momento quando a gente mostra o pão e o vinho para as pessoas, né? O momento da elevação que se diz. A gente teria que ter um cuidado, porque a igreja ensina o seguinte: tanto a liturgia da palavra como o pão eucarístico, eles têm igual dignidade. Porque tem gente que basta chegar na hora da consagração e que eu vou comungar e beleza. Né? Outro dia, querendo ou não, a gente vê, porque tinha pouquíssima gente na igreja, a pessoa entrou na hora do cordeiro e veio direto para o altar. Aí eu acho que também é um pouco de exagero, né? Claro que a gente entende que trânsito é complicado, mas porque no fundo muita gente entende a liturgia da palavra como se fosse uma espécie de antimissa, né? Basta chegar na hora ali da dita consagração ou da comunhão que eu posso comungar, e o resto é como se fosse um detalhe ou um preenchimento.
E não é. A igreja ensina que tanto o ouvir a palavra como o pão, eles têm igual dignidade, nesse único ato de culto que a gente chama de Eucaristia. Eu respondi? Respondeu. Só que assim, na verdade, você ainda pode tocar 3 vezes, né? Pode, não tem uma lógica. Isso não tem uma regra, não tem uma regra, porque isso varia muito de lugar dos ministros para ministros, entendeu? Não tem uma regra. Alguns fazem o toque da sineta quando a gente faz a chamada epíclise, que é aquela cruz sobre o vinho, que é uma invocação do Espírito Santo, né? Aí eles dão um toque, e depois quando a gente faz a elevação do pão e do vinho, e depois quando ajoelha também, né? Mas eu diria assim, não existe a sineta, na verdade, ela não é uma coisa essencial na Eucaristia. Ela pode ter, como pode também não ter, entendeu? Então, só para chamar um pouco a atenção, né? Essa questão da epíclise que eu falei, e a gente vai seguir em frente, são 2 momentos da invocação do Espírito Santo. Um, quando o presidente traça a cruz sobre o pão e o vinho, porque ali se pede a invocação do Espírito Santo para que o Espírito Santo transforme o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. E depois, se vocês observarem, um pedido também para que o Espírito Santo desça sobre a Assembleia. Vocês lembram que eu dizia que a Assembleia, o pão e o vinho, a pessoa do presidente e a palavra do Ambam são sinais da presença do Cristo reunido, né? Então, tem uma importância muito grande. Vamos partir o pão, então? Vocês querem rezando o Cordeiro de Deus? Mostra novamente o pão e o vinho, ele reza essa frase, né? Esse versículo bíblico: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma frase dita por São João Batista, quando João Batista estava no deserto com os seus discípulos. João também tinha discípulos. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro, né? Que tira o pecado do mundo. Então, diz que a partir dali alguns discípulos começaram a seguir Jesus. Discípulos que iam com João começaram a seguir Jesus, né? E essa frase então volta sempre na Eucaristia. Depois a Assembleia responde: eu não sou digno de que entre em minha morada. É a frase daquele centurião romano, né? Que ele diz para Jesus que ele tem muitos soldados, né, subordinados debaixo das suas ordens, né? Se diga a um, vai e faz isso, ele faz; se diga a outro, faça aquilo, ele faz, né? Mas ele confia na palavra do Senhor, né? Quando Jesus diz que vai à casa dele, né, ele diz Senhor, porque ele não era do grupo de Jesus, ele era romano. Os romanos oprimiam os judeus, os impostos, os trabalhos, e ele sabe disso. Mas ele diz para Jesus: eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas diga uma só palavra e eu serei salvo, né? Quer dizer, a palavra, ele não nomeia qualquer palavra de Jesus, mas ele sabe que a palavra de Jesus, né, tem poder. A palavra de Jesus é salvadora, tá? Então, são, para vocês verem que a liturgia está toda embasada também nas Escrituras. Bom, então vocês vão fazer a comunhão.
fé. E nós concluímos assim com o Eucarístico. Ó Deus, que os nossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com a oração, vamos sentar de novo? Com a oração, aí sim a gente encerra o rito eucarístico, que é esse momento dentro da liturgia eucarística, né? E aí tem espaço sim para os avisos, alguma coisa de utilidade na comunidade, tá? Acolhida, às vezes, uma criança que vai ser batizada na comunidade, a visitantes, sempre fora do rito eucarístico. Nunca deveria haver aviso antes da oração do oremos, porque ali ainda a gente está dentro do eucarístico, entendeu? Só para não confundir as pessoas. Então a gente encerra o rito da Eucaristia, o rito eucarístico, melhor dizendo, com a oração pós-comunhão. Aí depois sim, até a bênção final, a gente pode fazer ali aquelas acolhidas, os avisos de utilidade na comunidade. E aí vem a bênção final, né? Que é dada sobre o povo, e de paz, que o Senhor nos acompanha. E as pessoas respondem. Uma coisa que eu gostaria de dizer, que na liturgia, assim como a palavra cordeiro aparece muitas vezes, que eu já falei, o cordeiro está sempre fazendo ponte, o cordeiro é Jesus, né? O cordeiro sem mancha, lá no Antigo Testamento, que o povo que estava saindo do Egito abateu, comeu o sangue do cordeiro aspergido sobre as casas com o sangue do cordeiro não seriam exterminadas, isso lá no Antigo Testamento. Jesus, no Novo Testamento, é tido como o Cordeiro de Deus, manso, levado ao abatedouro, né? Ele não revidou, ele não gritou, mas ele foi como manso cordeiro ao matador. Jesus. Isso é uma coisa, o cordeiro, que fala muito bem, a gente às vezes não entende o que quer dizer. A outra questão, corpo e sangue. Fala muito também, vamos comer da carne e vamos beber do sangue. E Jesus disse: quem comer da minha carne vai viver eternamente. Quem beber do meu sangue também não irá morrer. Quer dizer, o corpo, a carne, o sangue, o corpo e sangue de Cristo é sinal da essência de Cristo. Entendeu? Não vamos entender isso como uma coisa mágica. Né? Quem comunga do corpo e sangue de Cristo material tem que comungar também do Cristo, daquilo que foi Jesus, a sua essência, o seu amor, a sua fé, a sua misericórdia, a sua compreensão. Então, comungar a carne e o sangue de Cristo não é que nós somos ou sejamos canibais. Ninguém é antropófago ou canibal, mas o corpo e o sangue de Cristo ali são o pão e o vinho consagrados, agora sim feito o corpo e sangue de Cristo, né? Mas comungar da essência de Cristo, porque para a linguagem judaica, bíblica, corpo e sangue quer dizer a essência de uma pessoa. Comungar da carne de uma pessoa, do sangue de uma pessoa, é comungar da vida daquela pessoa, dos sonhos, das alegrias, daquilo que é a pessoa, a essência. Quando você conhece uma pessoa muito bem, então você pode dizer que conhece a história daquela pessoa, como se você conhecesse a carne e o sangue daquela pessoa. Porque na compreensão deles, e diferente da nossa, quando a gente fala carne e sangue, a gente tem isso aqui, matéria. Eles entendem muito mais que isso, tá? Então, só para a gente entender que quando a gente diz comungar com o corpo e sangue de Cristo, a gente está dizendo comungar de Jesus, que é Ele mesmo. Certo? Certo. Alguma dúvida? Qual que é a essência? Porque o cordeiro, na verdade, é um símbolo associado a Jesus, desde o Antigo Testamento.
Testamento, que se falava do cordeiro, da importância do cordeiro na vida, né, do povo judeu. João Batista, que faz a transição do Antigo para o Novo Testamento, ele aponta Jesus para os seus discípulos, né, os discípulos de João, e diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse ser, né, amado, que se chama cordeiro, porque o cordeiro, até hoje, né, na viagem, a gente subindo lá os Alpes em direção ao santuário de La Salette, lá na França, um rebanho de milhares de ovelhas e cordeiros, né, um senhorzinho lá cuidando, e eles mansinhos assim, pastando, né, numa encosta lá nos Alpes. Então é um animal muito obediente, né, muito dócil. Dizem que quando eles são mortos, eles não criam. Então Jesus sempre foi associado ao cordeiro, né, pela sua atitude de mansidão. Jesus geralmente está ligado, Jesus quer dizer que salva, né? Até vou falar sobre isso na missa de hoje. Mas Jesus é a questão do homem histórico, Jesus, o homem que viveu nesse mundo como nós, ser humano. Cristo está ligado ao Salvador, o Cristo da fé, o Cristo Filho de Deus, a dimensão já transcendente, sobrenatural de Jesus. Tá? Gente, agora encerrou.